Olá, tudo bem? O Opinião de hoje continua falando sobre os distúrbios do sono. Semana passada a gente falou sobre insônia e o excesso de sonolência. Dá só uma olhadinha. Os distúrbios do sono são todas as dificuldades relacionadas ao sono. A sonolência excessiva pode estar ligada à depressão. Uma sonolência exagerada é natural depois de uma semana muito cansativa, de um trabalho muito continuado e exaustivo, ou de noites de sonos mal dormidas. Tem muitos alimentos que auxiliam um pouquinho o sono. Ele começa a apresentar alguns distúrbios, então, metabólicos e funcionais que ele não teria se tivesse tido uma ótima noite de sono. Então vamos aprender um pouco mais sobre os distúrbios do sono? Não saia daí, porque a opinião está só começando. Dos distúrbios do sono, a insônia e o excesso de sonolência são os mais comuns. Mas dentre os distúrbios, existe um que talvez você não conheça, chamado narcolepsia. Você sabe o que é isso? Esse tipo de distúrbio é caracterizado pelo excesso de sonolência. É aquele quando a pessoa, durante o dia, dorme, apaga, do nada. Como assim, apaga do nada? Dormindo, trabalhando, conversando. Isso acontece porque no cérebro existe uma proteína chamada hipocretina que não é produzida o suficiente para a pessoa que tem esse tipo de distúrbio. A narcolepsia, ela é um problema que pode atingir qualquer pessoa, mas geralmente tem fundo genético. A pessoa que tem esse distúrbio, ela tem vários problemas. Dentre eles, não poder trabalhar com máquinas que tenham lâminas, não poder trabalhar com algum tipo de coisa que exija muita concentração e também não poder trabalhar com pessoas como idosos e crianças que requerem a atenção total da pessoa acordada. A pessoa que tem narcolepsia deve estar atenta, porque existem formas de diagnóstico e tratamento para esse problema. O Vitor é fisioterapeuta e vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre o diagnóstico e tratamento desses distúrbios. Bom, nós estamos aqui com o Vitor. Vitor, tudo bem? Tudo bem. Gente, o Vitor é fisioterapeuta e trabalha aqui no Instituto do Sono e vai falar pra gente o que pode ser feito aqui para os distúrbios do sono, né, Vitor? Quem é o paciente que procura o Instituto? Mais pacientes que têm problemas de apneia do sono, roncos excessivos, insônia também, bastante pacientes desse tipo. Ele vem dormir aqui? Vem, ele dorme aqui, faz o período de 12 horas de sono aqui. E consegue dormir, Vitor? Todos têm esse preconceito de que não conseguem dormir no local, mas sim, tem pacientes que dentro de meia hora já estão dormindo. Fica sendo observado na câmera? Sendo observado pela câmera às 12 horas. Tá, então mostra pra gente onde é que você observa esses pacientes. A gente conversa um pouquinho mais lá nessa ilha, né, que você chama. Então aqui, gente, a gente vai mostrar agora onde que o Vitor fica para observar os pacientes que ficam dormindo, né, teoricamente dormindo lá, sendo observados. Vamos lá. E aqui, Vitor, como é que funciona aqui? Aqui a gente primeiro cadastra o paciente, todos os dados pessoais dele, peso e altura são necessários para tudo isso, e depois a gente vai fazer a colocação dos eletrodos no paciente para poder rodar o exame. Tá, e aí aparece o que para você aqui? Aparece gráficos. Todos os gráficos aparecem aqui na tela do computador. Tá, vamos mostrar então. E esse paciente chega aqui, ele tem um horário para ele vir? Ele tem sempre que vir à noite? Ele tem um horário. O horário de chegada do paciente é às 8 horas. Ele chega, eu explico como funciona o exame e depois ele tem um questionário para a gente saber as atividades de vida diária dele, a rotina que ele tem. Aí é feito esse questionário. Após esse questionário, o paciente, por volta de 8h30, 9 horas, ele já está indo deitar. Para eles é sono atípico, porque eles não dormem esse horário. A maioria dos pacientes dormem 10, 11 horas da noite. Então eles já vêm, aí eles já são avisados disso quando é marcado o exame, para poder vir dormir mais cedo, para ter esse horário de sono. Porque essas 6 a 8 horas de sono é o que eu tenho o tempo hábil para poder laudar o exame. Sem esse horário eu não consigo laudo nenhum de exame. E mesmo dormindo mais tarde em casa, quando ele chega aqui, na rotina de ter que dormir mais cedo, ele consegue dormir mais cedo? Ele fica pipocando até dormir às 10h30, 11 horas, como ele faz na casa dele? Vários pacientes conseguem dormir por volta, depois que colocam o aparelho, meia hora já estão dormindo. Outros demoram de 1 hora, 2 horas, mas dormem normalmente. Esse exame tem algum incômodo, alguma coisa assim que doa, que ele não consiga adaptar? Não, todos têm essa dúvida. Não, o aparelho pode dar choque, incomoda. Não tem nada disso. O aparelho não emite nada, não tem incômodo algum do aparelho em momento algum. Tanto que o paciente pode virar para o lado esquerdo, lado direito, barriga para baixo não pode, barriga para cima. Barriga para baixo
por quê? Tem um sensor que a gente chama sensor de mobilidade, para ver o tanto que ele se mexe durante a noite. E esse sensor fica próximo à boca do estômago, que a gente... Então, se ele virar de barriga para baixo, é onde ele vai sentir muita dor, só por esse inconveniente que não pode. E se por acaso ele virar durante a noite sem perceber, ele é avisado, ele é acordado? Tem uma câmera no quarto que só fica imagem para mim, como eu fico acompanhando o exame às 12 horas, aí sim, eu vou lá e aviso ele, acordo e desperto ele. Muitas vezes não. Por quê? Como o exame, como a polissonografia, a gente tem que avaliar as 4 estágios de sono, se ele estiver numa fase 3, que é um sono um pouco mais profundo, eu não posso acordar ele, porque se eu acordar ele, eu perco o exame. Até ele retornar esse sono dele, demora. Então eu não acordo. Muitas vezes ele mesmo vira devido ao incômodo. Aí ele consegue se virar e fica na posição correta novamente. Ah, entendi. Então as fases do sono, elas são importantes serem investigadas. Você diz que são 4? Então quais são essas fases? O que cada uma representa? A primeira fase é a fase de sonolência, aquele que você começa a cochilar. A segunda fase é uma fase onde você passa do cochilo para um sono mais leve. A terceira fase você entra num sono mais pesado. E a quarta fase é um sono profundo, onde você dorme, onde muitos pacientes é relatado que você consegue até sonhar nessa fase onde você tem um relaxamento total. Só que hoje em dia, devido às atividades que a gente tem, a maioria dos pacientes que vêm procurar o Instituto tem, eles não conseguem entrar na quarta fase. É muito pouco, o período é muito pequeno que eles entram nessa quarta fase, certo? Isso atrapalha o exame? Não, atrapalhar o exame não, atrapalha para o paciente. O paciente não tem descanso, ele acorda no outro dia irritado, com irritabilidade, dor de cefaleia, ele acorda super irritado, mal-humorado, corpo cansado. Por isso que a gente é feito esse exame para ver, analisar qual o problema que está acontecendo, que pode ser mudado para esse paciente. Bom, Vitor, então é daqui que você monitora os pacientes que estão dormindo lá? Isso. Aqui é feita a monitoração cerebral, cardíaca, respiratória e de movimento de pernas, e ronco e apneia. Tudo isso por conta dos eletrodos que você coloca lá? Tudo. Pela colocação dos eletrodos de lá, a gente monitora tudo aqui. Tá, então, gente, vocês não podem perder. No próximo bloco, o Vitor vai mostrar como é feito esse exame que chama mesmo como? Polissonografia. Polissonografia, super fácil, tranquilo. É já no Opinião Saúde.